Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês 5 HQs que eu acho que todo mundo precisa conhecer, seja por causa do tema, seja por causa do estilo do artista, que eu acho maravilhoso, seja por causa da história, enfim. São 5 HQs que eu acho que todo mundo tinha que dar uma chance pra essa leitura. E eu escolhi 5 HQs que eu não tenho um vídeo dedicado, porque se eu fosse escolher em geral pra indicar, com certeza eu falaria do Lady Killer, Minha Coisa Favorita é Monstro, Mulheres na Luta, mas são HQs que já tem vídeo aqui no canal, então se vocês quiserem saber um pouquinho melhor, mais aprofundado, eu senti que não precisava repetir, vocês podiam simplesmente conferir aqui nos vídeos. Então eu vou falar 5 HQs que eu posso ter mencionado brevemente aqui, mas outras eu não falei, enfim, vamos logo pro vídeo. A primeira que eu tenho pra indicar é Nimona, é uma HQ, essa sim eu já mencionei em alguns vídeos aqui no canal e também sempre indico lá no blog, tem resenha lá inclusive. E é uma HQ muito engraçadinha e eu acho que é uma ótima porta de entrada pro mundo dos quadrinhos pra quem não tem esse costume, porque é uma HQ com uma linguagem bem fácil e a Nimona, ela é uma anti-heroína, então isso também é bem divertido porque ela tem poderes, só que ela quer se alinhar ao maior vilão do reino dela. Só que a HQ não é muito dessa dualidade de quem é mal, você já vê que é mal e pronto, acabou. Os personagens têm uma profundidade, têm umas camadas, então é uma HQ muito fofinha, muito divertida, muito engraçada. Eu lembro que eu ri muito quando eu lia. Então é uma indicação que eu sempre tenho que fazer, porque realmente vale muito a pena. E é uma HQ um pouquinho maior, ela é um livrinho mesmo, mas você lê de uma vez porque realmente é tão envolvente e ela é muito sarcástica, muito irônica, então realmente é uma HQ que eu me diverti muito e eu tenho certeza que vocês vão se divertir também, tanto quem já lê HQ quanto quem quer começar a explorar esse universo. Outra HQ que eu sempre indico é Black Hammer, Origens Secretas. Eu ainda não falei direito dela aqui no canal, mas lá no blog já tem 3 resenhas dessa HQ. E é uma HQ que fala de alguns heróis que depois que eles enfrentaram o Antideus, que foi o maior vilão, eles somem, eles sumiram. Então a sociedade acha que eles morreram, mas acaba que eles ficam presos numa fazenda de uma cidade pequena que tem vários mistérios ali envolvidos, eles não sabem por que eles não conseguem sair desse lugar, e eles estão há 10 anos presos já nessa fazenda, e eles continuam tentando sair dali, mas eles não conseguem, eles não sabem por quê, eles só sabem que tem alguma coisa muito esquisita naquele lugar. Enfim, é uma HQ diferente pra quem gosta dessas histórias de herói, eu sempre recomendo porque eu particularmente eu gosto bastante, mas tem um outro viés, são uns heróis completamente imperfeitos e eles têm que lidar com problemas entre eles mesmos, entre essa equipe que é bem desconfigurada, bem problemática, e também coloca em xeque essa decadência dos super-heróis, que são temáticas que eram bem frequentes em algumas HQs do século passado, do final do século passado principalmente. Então é uma indicação muito boa, sempre são livros bem rapidinhos, já tá no 3º volume, e mesmo assim os fascículos são bem curtos, bem rápidos. E até hoje não teve nenhuma pessoa que eu falei pra ler essa HQ que não gostou, pelo menos ninguém que tenha falado comigo, então acho que é uma indicação bem certeira. Uma HQ bem especial que eu recomendo muito é A Marcha. Esse é o 1º volume, eu sei que já tem até o 2, eu ainda não li o 2, mas tá na minha lista de próximas leituras. E foi publicada pela Nemo, que sempre tem quadrinhos incríveis, eu sempre indico as HQs da Nemo. E A Marcha foca na história do John Lewis, que ele foi um congressista muito famoso nos Estados Unidos por ter lutado pelos direitos civis. Então essa HQ, ela é uma HQ verídica, ela conta a história do John Lewis e do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, só que em forma de quadrinhos. Então é uma ótima maneira para quem gosta de quadrinhos, mas quer saber um pouco mais sobre esse movimento, pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos de um jeito diferente. Que ela tem poucos diálogos, mas ela é bem narrativa, então apesar também de ser em preto e branco, os quadrinhos são muito bonitos, tem um traço mais realista, então realmente tem um quê de documentário quando você lê HQ, também é uma HQ rápida de ler. Então é aquela leitura que eu recomendo para quem quer mesclar uma história real, num formato diferente e ainda assim um trabalho primoroso do desenho, do traço, do artista, enfim. E fica aí uma curiosidade, A Marcha foi a primeira série de quadrinhos que venceu o National Book Award, que só para vocês verem a importância dessa história, e é mais uma vez aquela questão que eu sempre falo de como que a literatura, mesmo que seja nos quadrinhos, que muita gente tem um certo preconceito com HQs,
como que a literatura, até nesses outros formatos, ela consegue impactar, ela consegue ensinar e ela consegue transmitir uma mensagem extremamente importante. Então fica aí a dica da Marcha. Eu tô louca pra ler o segundo volume, o livro 2, que saiu aqui no Brasil. Então fica essa dica pra vocês também. A quarta HQ que eu decidi escolher é Mouse, e eu tenho certeza que vocês já viram essa HQ em algum lugar, mais clássica que seja essa HQ. Eu tinha que indicar porque eu acho que algumas pessoas ainda não conhecem. Se você não conhece ou se você conhece, mas não leu, por favor, leia. Essa HQ, ela é essencial. Eu acho que se tem uma HQ importante, é essa HQ. Bom, do que ela fala? Ela conta uma história verdadeira do Holocausto a partir da visão dos judeus. Então, o próprio autor, o Art, a família dele foi vítima do Holocausto, o pai dele foi um dos sobreviventes do Holocausto na Segunda Guerra. Então ele conta essa história do pai, da família dele, de tudo que o pai viveu, do que os judeus viveram no Holocausto, por forma de quadrinhos. Então os judeus seriam os ratos, porque era dessa forma que os nazistas se referiam a eles e tratavam eles. Então tem essa questão animalesca também, que eu acho interessante, como que eles pegam os porcos, os gatos e os ratos, e lidam toda com essa questão que até sem falar de forma direta, ele faz essa crítica, ele deixa essa ironia. E não é uma HQ fácil, é uma HQ, além de grande, ela é bem densa, não só no tamanho, mas no conteúdo. É uma HQ, não é divertida de ler, mas é uma HQ essencial que todo mundo devia ler, porque entra na questão que eu falei da HQ anterior, como que a literatura se faz importante em outros formatos e como mostra pontos de vista diferentes de um mesmo acontecimento que a gente já sabe tanto, que é o Holocausto, o nazismo, a questão da Segunda Guerra, de um jeito muito sentimental, muito forte, e é incrível a HQ. Essa HQ ganhou o prêmio Pulitzer, então pra vocês verem, é um retrato jornalístico. Então é uma HQ, eu acho, se você pensa numa HQ que você precisa ler, é Mouse. Tenho certeza que por mais que você já tenha estudado esse assunto, você vai aprender, você vai ficar impactado com a história dessa HQ. Então fica aí essa minha indicação numa HQ que é essencial, ela é imprescindível. E por fim, a última indicação é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e ele foi adaptado e ilustrado pelo Odir. Ele é brasileiro, o Odir, então já acho que é um motivo a mais para você ler essa HQ. E todo mundo já conhece, ou todo mundo já ouviu falar da história da Revolução dos Bichos, do George Orwell, e é uma crítica ao comunismo, e foi uma história bem pioneira, porque o George Orwell escreveu A Revolução dos Bichos em plena Segunda Guerra Mundial, quando o comunismo estava no seu auge, eu acho que a gente pode dizer isso. E a HQ, ela retrata muito fielmente a história da Revolução dos Bichos, mas o traço dessa HQ é maravilhoso, parece pintura. Realmente foi um trabalho primoroso, é uma HQ também que você lê numa sentada, é realmente muito rápido de ler. E se você nunca leu A Revolução dos Bichos, talvez eu acho que seja interessante começar com a HQ, porque é uma história mais enxuta, mas passa a mensagem, tem os diálogos marcantes, tem todas essas cenas características da história original. E eu acho que foi incrível ter adaptado uma história, esse clássico da literatura, esse clássico de uma crítica ao comunismo, às ideologias do século XX, em forma de HQ. Ainda mais uma HQ tão maravilhosa. Eu já escrevi uma resenha lá no blog, legal vocês conferirem, porque eu tirei mais fotos, porque não dá pra eu ficar mostrando o interior de todas essas HQs assim no vídeo, senão vai ficar muito longo, mas essa aqui tem lá no blog, então vocês podem conferir os detalhes melhor nas fotos que eu tirei da resenha. Mas essa é a minha última indicação dessa lista que eu separei pra vocês, e realmente é uma indicação ótima pra quem gosta dos livros do George Orwell, pra quem quer dar de presente, também é uma dica imperdível. É isso, essas foram as minhas indicações de HQs que eu acho que vocês precisam ler. Eu amo ler HQ, então eu sempre tenho muita indicação de história em quadrinho pra dar. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu posso fazer uma parte 2, uma parte 3 desse vídeo. Vai depender de vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição o link pra todas essas HQs, se vocês quiserem comprar, ler resenha, saber mais sobre o livro. E até o próximo vídeo. Tchau!